Caminhando agora para a última reflexão desse tempo de feriado, no livro do Gênesis, no capítulo 39, aprendemos que havia sim uma grande insistência sobre José para que ele não servisse a Deus, para que ele não dedicasse a sua vida a Deus. No entanto, mais forte do que a insistência, a persistência mundana sobre ele, era a sua própria insistência, pois dentro dele havia a convicção do Espírito Santo para promover a santidade, para ser resiliente, para ser firme em suas convicções. Assim, temos que entender que o mundo não nos dará trégua, pelo contrário, o mundo estará sempre disposto a nos convencer que servir a Deus é algo inútil. No entanto, nós mais fortemente devemos bradar que servir a Deus é a nossa única maneira de viver. Viver para Deus e viver com Deus. Vamos aprender isso com José, em primeiro lugar, porque José insistiu em servir a Deus no meio do abandono. O versículo 1 e 2 do capítulo 39 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. José foi traído, abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Ele vai para uma terra estranha e lá ele se torna propriedade. Propriedade como uma caneta é propriedade, como seu carro é propriedade, como sua casa é uma propriedade. Ele se torna propriedade, um escravo lá no Egito. Mas mesmo abandonado, mesmo traído pelos seus irmãos, mesmo sendo coisificado, rebaixado, ele não abandona a Deus. A Escritura testemunha que o Senhor era com José. Não podemos abandonar a Deus quando as coisas estão difíceis. Por quê? Porque Deus não nos abandona. A razão maior da nossa perseverança é porque Deus permanece fiel às suas promessas, fiel à sua palavra, porque Deus nunca nos abandonou. Quando Policarpo estava prestes a morrer na fogueira, pediram para que ele negasse Jesus. E ele pergunta: como é que eu vou negar o Senhor? Como é que eu vou abandonar o Senhor se Ele nunca me abandonou? Como é que eu vou fazer esse mal ao Senhor se Ele nunca me fez mal? Assim temos a garantia de que Deus sempre está conosco. Segunda forma de insistirmos é insistirmos em reconhecer a presença de Deus conosco. O texto segue falando que, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera o mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Veja, irmãos, que a bênção de Deus era com ele, Deus estava com ele. A segunda tentação que sofremos, e o mundo vai insistir conosco nisso, é que se prosperamos, é porque somos bons. Se estamos com saúde, é porque merecemos. Se a nossa vida vai bem, não temos motivo mais para buscar a Deus, para orar, para frequentar a igreja. Tudo está resolvido. Se a provação é uma tentação, a bonança também é uma tentação. Porque na provação somos tentados a abandonar a Deus pelo que nos falta. Na bonança somos tentados a abandonar a Deus mesmo estando repleto das bênçãos de Deus, para que, amando as bênçãos de Deus, deixemos o próprio Deus. No entanto, é nesse momento, na hora do sucesso, na hora do pódio, na hora da prosperidade, na hora da saúde, que também devemos reconhecer que tudo o que temos é porque Deus está conosco. Na carta aos Hebreus, citando o Antigo Testamento, nós temos a seguinte lição:
se as nossas riquezas prosperarem, não devemos pôr nelas os nossos corações. É tentador, irmãos, na hora do sucesso, bater no peito e entender que aquilo foi uma realização pessoal. Mas, acima de tudo, devemos reconhecer a bênção de Deus sobre nós. No versículo 7, aprendemos que precisamos insistir na fidelidade apesar de todos os atrativos. E aí você vai ver do 7 ao 12 como José foi tentado pela esposa de Potifar. Veja como a tentação era grave. Primeiro, ele era jovem. Segundo, ele era bonito. Terceiro, a própria mulher dele tinha toda a liberdade. O texto, aqui na cena do texto, dá-se a ideia de que ela tinha liberdade, ela conseguia trancar José, incomodar José, acompanhar José para onde ele ia na casa, e ela observava José já há certo tempo, e a tentação, outro agravante dela, é que ela era diária. Ela insistia naquilo. Irmãos, precisamos ser fiéis apesar de todos os atrativos do mundo. O que o diabo sempre faz ao ofertar o pecado, o que o nosso coração enganoso sempre mente para nós mesmos ao ofertar o pecado, o que o mundo distorce para nós, nas suas canções, nas suas ideologias, nas suas vãs filosofias, nas suas formas iníquas de viver, é que o pecado compensa, é que o pecado vale a pena. As tentações sempre falam do que nós podemos ganhar com o pecado, mas nunca falam das consequências do pecado. E a pior consequência do pecado não é um castigo temporal, não é uma doença, mas é ofender aquele que tanto nos ama, que é o próprio Deus. Por fim, quero encerrar com o último trecho aqui, do versículo 13 até o 22. Precisamos ser fiéis, insistir na fidelidade, mesmo quando somos injuriados. Mentiram sobre José. A mulher de Potifar alega que ele havia tentado violentá-la. Isso é uma acusação falsa. E a sua prisão aconteceu. Mas veja, até na prisão Deus era com ele. Até na prisão Deus abre portas. Parece contraditório. Ele estava na prisão, mas as portas estavam abertas. Porque a prisão não foi um ponto final para José. Temos que crer, irmãos, que mesmo quando servir a Deus nos traga prejuízos financeiros, nos faça perder amizades, nos faça perder muita coisa, ainda assim o que nós estamos ganhando por servir a Deus é um tesouro maior do que tudo aquilo que perdemos. O hino Castelo Forte, em algumas traduções, vai dizer que se temos de perder família, amigos, bens, poder, embora a vida vá, ou se tudo se acabar, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Ou seja, o que nos interessa não é o que perdemos, mas é Cristo, que é a nossa posse eterna. Esse é o grande tesouro de José. Veja quantos altos e baixos acompanharam a vida desse jovem, e mesmo assim ele perseverou em servir a Deus. Assim, irmãos, nossa vida também é marcada por altos e baixos, tempos de saúde, tempos de bonança, tempos de privações, tempos em que sobra um dinheirinho e às vezes falta um dinheiro para pagar alguma conta, tempos onde tudo vai bem, tempos onde estamos aflitos e inquietos, mas devemos permanecer, insistir em servir a Deus.